Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de PO Java, né? Eu acho que já é a nossa terceira semana de aula já, né? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os diagramas UML, ok? São vários tipos de diagramas, eu vou contar um pouquinho da história e vou falar sobre resumidamente, sobre cada um dos diagramas. Vou abrir a apresentação aqui para vocês. Eu estou gravando de uma forma um pouquinho diferente hoje. Eu espero que vocês estejam vendo o que eu espero que vocês vejam, né? Então, vamos começar. Primeira coisa, a história, né? O ML é uma linguagem para modelagem de software, uma linguagem feita, pensada em modelar um software, um sistema que você está trabalhando, né? E ela vem para responder várias perguntas dos desenvolvedores. Como, por exemplo, o que o software deve fazer, como o software deve fazer, quando o software deve fazer e por que deve ser feito. Então, no diagrama, na linguagem UML, desculpa, na linguagem de modelagem UML, ela deve responder essas perguntas. Okay? A UML, ela foi uma junção da Objectory, da Book e da OMT, Object Modeling Language, que eram três formas de modelar sistemas que existiam antigamente, e as três se uniram de tal forma para juntar, para criar a UML, e essa unificação resultou na Unified Modeling Language, que é justamente a abreviação disso é UML, Unified Modeling Language. Então, a gente pode ver que lá em 95 existiam diversos modelos de organização, de modelagem de software, e eles se unificaram, e em junho de 96 eles lançaram a versão 0.9, e daí para frente, em 97, teve uma ótima aceitação, e de 2000 para cá, algumas revisões, algumas correções na linguagem, e é a linguagem que a gente mais utiliza até hoje. Então, não é uma novidade o ML. Então, muita gente já sabe como mexer já bem consolidado. Como eu falei para vocês, desculpa, o ML ele é composto por diversos diagramas, diversos. E cada diagrama ele tem uma função. Nós iremos ver quais são esses diagramas, mas nós não iremos ver a fundo todos os diagramas, apenas os principais, ok? Então, a gente vai começar pelo principal de todos, que é o mais genérico de todos, que é o diagrama de classe. O diagrama de classe, ele é obrigatório saber ele, para conseguir entender orientação a objeto e desenvolvimento de sistemas. Vocês podem ver que o diagrama de classe ele tem como objetivo mostrar as classes do sistema, mostrar quais são a gente vai falar mais sobre isso em Java, viu? Mostrar quais são as classes do sistema, mostrar como é que está organizado, quem é que se comunica com quem. Então, aqui, ó, na caixinha, cada caixinha dessa é uma classe. Nesse primeiro quadradinho, nesse primeiro retângulo, é o nome da classe. No segundo retângulo, são os atributos da classe. E no último retângulo, são os métodos. Ok? Então, nome da classe, atributo, método, nome da classe, atributo, método, e cada linhazinha interligando duas classes é um relacionamento. Então, ó, pedido, ele está relacionado a item de pedido. Pedido está relacionado a cliente. Cliente não está relacionado a item de pedido diretamente. Então, essas informações básicas eu sei que deve estar acontecendo algumas perguntas, algumas dúvidas nesse momento para vocês, mas a gente vai entrar bem a fundo nesse diagrama. Então, o diagrama de classe, ele serve para expor as classes do meu sistema, suas propriedades e suas funcionalidades, ou seja, suas classes, seus atributos e seus métodos, ok? O diagrama de objetos, ele é muito similar ao diagrama de classes, só que ao invés de mostrar a classe, ele mostra o objeto em si. Então, aqui nós temos, ó, por exemplo, aqui é na classe cliente, aqui ele escolheu uma pessoa, um cliente, e colocou aqui, para que o desenvolvedor possa ver o que é que o analista de sistema que desenvolveu o sistema estava pensando. Então, ó, o cliente é Pablo, o nome do o cliente é o Pablo, né? O nome do cliente é Pablo F. Barros, a idade é 20,
e o CPF é nesse formato aqui, ó, -15. A mesma coisa com o contrato de aluguel, a mesma coisa com o contrato de aluguel aqui, ok? Então, o diagrama de objetos para que serve? Para construir, para mostrar ao desenvolvedor como é que vai ficar cada objeto do seu sistema, para que o desenvolvedor possa olhar e dizer, ó, isso aqui é uma variável, esse tipo de variável é um tipo específico, vai ocupar tantos, porque às vezes fica um pouco aberto, né, nossas variáveis. Com esse diagrama, ele já mostra como é que fica o objeto, e o desenvolvedor pode desenvolver, não queria ser redundante, mas desenvolver de forma mais correta o seu sistema. Okay? O diagrama de componentes é um diagrama de software, ou seja, cada quadradinho desse é um software que você instala, vocês podem não estar identificando um pouco por conta do nome, mas imagine que você tem o Facebook. Você tem o Facebook, o site, você tem o Facebook aplicativo, você tem o Messenger aplicativo, você tem ai, meu Deus do céu, o Google Groups não, o Facebook Groups, que é outro aplicativo, e todos eles estão integrados na mesma plataforma. Então, aqui, no diagrama de componentes, ele mostra qual software conversa com qual outro software, né, e utilizando qual arquivo. Então, isso é muito importante quando seu sistema passa a ser um sistema além de um software apenas. Quando o seu sistema é um sistema de múltiplos softwares. Então, aí você tem que entender quem é que se comunica com quem e de qual forma, né? A maioria dos exemplos que a gente vai fazer aqui nessa disciplina são arquivos são sistemas de um programa só, de um sistema apenas. Então, o diagrama de componentes acaba sendo só um quadradinho. Mas quando você vai desenvolvendo sistemas mais complexos, esses quadradinhos vão aumentando e você tem que dizer como é que eles se comunicam, como é que a informação passa de um sistema para outro, de um software para outro, né, dentro do mesmo sistema. O diagrama de implementação, ele mostra como é que está a organização dos seus sistemas. Então, aqui, a gente tem um sisteminha de uma empresa que mostra, ó, aqui embaixo, vou pegar o mouse, né, que eu estou apontando na tela, não serve de nada. Aqui embaixo tem minha impressora, que está conectada no navegador com o cliente, ó. Está conectado com o cliente a partir de uma rede LAN. O cliente se comunica com o servidor da aplicação a partir do protocolo HTTP, que é o mais utilizado na internet. O servidor de aplicação se comunica com o banco de dados a partir de um protocolo OBDC, ODBC, só quer dizer OBDC. ODBC, então, assim, tudo isso mostrando qual é o caminho da informação. Mais uma vez, são sistemas mais complexos que necessitam mostrar o que é que você tem que instalar, onde é que você vai instalar, essas coisas, quem é que se comunica com quem, quais protocolos você vai utilizar. Esse diagrama deixa bem claro isso. O diagrama de pacotes, imagine que você faz um sistema que você entrega várias partes para o seu cliente. Você entrega uma parte para o administrador do sistema, e ele pode fazer um monte de coisa com isso. Em seguida, você entrega outra parte, que são para os usuários, o usuário final, o cliente do seu cliente, né? E outra partezinha mais administrativa, mas não tão administrativa assim. Então, por exemplo, na SEDUC a gente tem o sistema da Secretaria de Educação do Estado, nós temos o sistema que a escola vê, que a diretora vê, que os coordenadores veem, nós temos o sistema que o professor vê, o pacote do professor, e, por fim, o pacote do aluno. Vou abrir aqui para refrescar um pouco. E, por fim, o pacote de aplicações de soluções para o aluno. Ok? A gente tem também o diagrama de estrutura, só que o diagrama de estrutura, ele é até criticado por fazer parte do ML, porque ele possui quase as mesmas funcionalidades do ML, desculpa, só quero chamar de diagrama ML. O diagrama de classe. O diagrama de estrutura possui quase as mesmas funcionalidades do diagrama de classe. Porém, o diagrama de classes, ele apresenta também as propriedades e os métodos, coisa que o diagrama de estrutura não apresenta. Então, acaba sendo mais útil para entender o sistema você ir logo para o diagrama de classe,
do que desenvolver um diagrama de estrutura que você vai subutilizar. Ok? Daqui para frente, a gente entra nos diagramas comportamentais, que levam em relação à utilização do usuário do sistema. Então, esse, mostrando para vocês agora, é o diagrama de caso de uso. O diagrama de caso de uso, como o nome já diz, né? Ele leva em consideração vários casos, vários usos que o usuário vai desenvolver. Então, perceba, o bonequinho é o ator, e o ator não precisa ser necessariamente uma pessoa física, pode ser um sistema, pode ser um computador, um aparelho, um robô. E as bolinhas são as coisas que ele pode fazer. Então, aqui, ó, abrir conta. Quem é que pode abrir conta? Cliente pode abrir conta e gerente pode abrir conta. E para abrir conta, eu preciso obrigatoriamente definir quem é o cliente que eu quero abrir minha conta. Essas setinhas apontando quer dizer que a mesma coisa que o usuário faz, o caixa, o gerente e o cliente fazem. Então, todo mundo faz a mesma coisa que o usuário faz, né? Então, o usuário pode sacar dinheiro ou pode depositar dinheiro, mas para isso, ó, include. Mas para isso, eu preciso identificar o usuário, de quem é que eu vou sacar, em quem é que eu vou depositar o dinheiro. Ele pode consultar saldo, e ele pode escolher consultar um saldo impresso ou consultar o saldo na tela. Então, cada caso desse é uma forma de utilizar o sistema, é uma funcionalidade do seu sistema. Okay? E o diagrama de sequências é a forma como o cliente faz determinada tarefa. Então, para cada tarefa que ele faz no sistema, você faz um diagrama de sequência. Nesse caso, ó, o cliente, ele entra no sistema, né? Aí ele preenche o CNPJ. Quando ele preenche o CNPJ, ele vai pesquisar o lote. Quando ele souber qual é o lote, ele carrega o lote. E aí ele seleciona o lote que ele quer utilizar, preenche os problemas, preenche sugestão. Isso aqui pode ser para qualquer coisa. Você fez uma ligação, você discou o número, ficou esperando, respondeu, retornou sinal sonoro, voltou, retornou sinal sonoro, outra pessoa atendeu, a gente começa a conversar, passa a conversa, se despede, eu desligo, ele desliga, e encerra a ligação. É uma sequência. Então, nesse diagrama, ele apresenta qual é a sequência dos fatos em determinada tarefa. Então, o analista de sistema, ele imagina o que é que o cliente vai fazer e ele traça esse caminho da informação. Por onde é que essa informação vai, por onde é que passa, quanto tempo demora e por aí vai. Esse é o diagrama de sequência. E nós temos o diagrama de máquina de estado. O diagrama de máquina de estado, ele é o diagrama que mostra o estado em que a máquina está. Então, aqui, nós temos o estado inicial, e logo após passar do estado inicial, ele entra no estado ocioso. Então, a partir do momento que eu tiro o telefone do gancho, aqui é um exemplo do telefone, eu tiro o telefone do gancho, ele fica ativo. Ele foi para o estado ativo. Na hora que eu boto de volta o telefone do gancho, ele vem para o telefone ocioso. Ativo, ocioso. Botou no gancho, tirou do gancho, ficou ativo, colocou no gancho, ficou ocioso. Vocês devem estar começando a se perder nesses exemplos, porque eu acho que vocês nunca mexeram no telefone de gancho, né? Que quando tá colocado no local correto, ele fica desligado, e quando você puxa, ele se conecta à linha telefônica. E é isso. Então, não tem muita dificuldade. O ML, ele se baseia em todos esses diagramas. Porém, a gente não precisa saber, conhecer a gente precisa, mas a gente não precisa desenvolver cada um desses diagramas. A gente vai desenvolver só os principais diagramas para que a gente possa entender melhor como é que faz a programação em Java, em POO. Ok? Espero que tenha sido clara. Qualquer dúvida, eu estou disponível. Lembrando que na sexta-feira nós temos um momento de tira dúvidas. Por favor, estudem e procurem material complementar também para vocês conseguirem tirar as dúvidas. Qualquer coisa, estou disponível agora, no momento da aula, ao longo do dia, pode mandar mensagem. E não esqueçam de participar do Tira Dúvidas lá na sexta-feira. Obrigado a todos e até a próxima.